Boa noite a todos os irmãos, a você que está me ouvindo agora nesse vídeo. E eu quero deixar uma coisa para aquelas pessoas que têm me acompanhado, né, nos meus vídeos. E hoje é um dia que ficou marcado, né, no Brasil. Hoje é um dia que, assim, triste para muitos brasileiros, né, pelos acontecimentos que vem acontecendo nos últimos dias. Eu quero estar deixando um versículo, eu quero ler um versículo para você que vai estar ouvindo esse vídeo agora, que se encontra em Coríntios, 2 Coríntios 14, não, desculpa, 2 Coríntios 6, verso 14. Preste bem atenção no versículo que eu vou estar lendo. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Irmãos e amigos, eu quero falar de julgo desigual. E nós tivemos uma coisa que vem acontecendo, o Senhor tem falado através da boca dos profetas. Agora nós temos que ver que existe profecia e profetada. Existe profecia e existe também feitiçaria. Então nós temos que estar bem atentos em relação a isso, porque nos últimos dias a palavra de Deus fala que pai ia trair filho, filho trair pai, pai matar filho, filho matar pai, e assim vice-versa. E porventura não é o que nós temos visto? Olha, Jesus sendo o próprio Filho de Deus, quando esteve aqui na terra, ele teve 12 do lado dele, 12 apóstolos. E bem no finalzinho, quando ele estava no final do ministério dele, que foi 3 anos e meio, né? O ministério de Jesus foi durante 3 anos e meio. No meio dos 12, tinha 2 canalha. 2 canalha que viu Jesus curar cego, leprosos, vários tipos de doenças Jesus curou. Aqueles 2 canalha viram Jesus ressuscitar mortos. Jesus fez uma coisa que não pode fazer lá no meio do povo judeu, parar um enterro. Jesus parou o enterro. E ele ressuscitou o filho da mulher de Naim. Jesus foi na casa de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo. Jesus tirou Lázaro de 4 dias já de morto dentro do sepulcro, 4 dias. 4 dias, para quem não sabe, o corpo já entrou em decomposição. E quando Jesus ordena, a morte ou a vida tem que se virar. E a vida teve que se virar. Está lá, está em decomposição, a vida foi lá e entrou no corpo de Lázaro. Depois de 4 dias. Mas eu estou contando isso tudo para chegar onde eu quero chegar, e que eu vou estar chegando já, para você parar, analisar o que tem acontecido nos últimos dias. E quando Jesus estava caminhando para o Monte das Oliveiras, onde ele supostamente, onde ele foi preso, de acordo com a Bíblia, né? Ali, quando Jesus, um tempo antes, ele falou com Pedro: Pedro, eis que Satanás pediu para cirandar com você, mas eu roguei ao Pai para quando tu te converteres. Ou seja, Pedro andou com Jesus, viu tudo isso, mas ele não era convertido. Ele não, apesar de ver tudo que nós falamos, ele na realidade, ele não era convertido, né? Jesus, quando estava distribuindo a última ceia, ele falou: no meio de vós aqui tem um que vai me trair.
E quando ele pega o pão para partir, se você não observar bem na Bíblia, você não vai passar desapercebido. Os outros 11 apóstolos não perceberam isso. Mas Jesus, quando pega o pedaço de pão e leva e dá para Judas de Iscariote, eles falam Judas Iscariote, não é Judas de Iscariote, é Judas de Iscariote, porque tinha uma cidade que chamava Iscariote. Então o Judas pega e Jesus disse para ele, olha, faça logo o que tem que fazer. E a Bíblia fala que Judas, o demônio entrou nele, e ele pegou aquele pedaço de pão e deu aquela bocada e saiu como louco. Saiu no meio dos Jesus. E os outros apóstolos nem perceberam isso. Pois bem, foram para o Monte das Oliveiras para orar. E quando Jesus estava ali orando, quem chega com um grupo de guardas, né? Ali chegou os guardas para prender Jesus. E Jesus foi preso por um traidor. Esse foi o primeiro canalha, vagabundo, né, que traiu Jesus por algumas moedinhas. E a Bíblia fala, algumas pessoas pensam que Judas arrependeu-se. Quando ele jogou as moedas fora, ele viu a besteira que tinha feito. Alguns acham que ele se arrependeu. Não, se ele tivesse se arrependido, ele não teria se suicidado. O suicida não herdará o reino de Deus. Quando a pessoa se suicida aqui, ele cai direto no inferno. Ele está batendo, ele não tem direito de tirar a própria vida. Quem deu a vida e quem pode tirar é só Deus. Então, se você tem algum parente, se você tem alguém da família que já se suicidou, pode ter certeza, ele está queimando no inferno. Desculpa, mas essa é a realidade, eu não posso falar outra coisa, que a Bíblia é a verdade. E nós temos que dizer a verdade. O suicida não herdará o reino de Deus. É simples assim. Esses pastores que tem alguns pastores que andou se suicidando nos tempos agora, vários pastores que se suicidaram. Ah, foi para o céu. Foi não. Está queimando no inferno. Ele tirou a própria vida. Ele não tinha direito de tirar a própria vida dele. Tá no inferno. Então a Bíblia é mentirosa. Nós temos que pegar a Bíblia, rasgar e jogar fora. Eu não posso crer em alguma coisa na Bíblia. Ou eu tenho ela toda, de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, ou eu não tenho. Esse canalha foi lá e traiu Jesus por algumas moedas. E quando Jesus ali foi preso, que Jesus sai ali do que ele sai, que eles levam Jesus, aí quando estava à noite, dentro lá daquele lugar lá que ele estava zombando, criticando Jesus, batendo, cuspindo nele, fala quem te bateu. Aí a Bíblia fala que estava lá, tinha uma fogueira, que eles acenderam uma fogueira e estava lá, e Pedro estava lá no meio. Pedro fez exatamente aquilo que está escrito no Salmo capítulo 1, primeiro Salmo, Salmo 1, capítulo 1. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aonde é que Pedro estava? Ele estava orando. Pedro estava ali do lado na roda dos escarnecedores. Se Jesus já estava preso, ele não tinha mais nada o que fazer. Ele deveria estar orando por Jesus. Mas ele estava sentado ali no meio dos escarnecedores. O que aconteceu? Passou uma pessoa, olha, você também é um deles. Você vai ver que Pedro nega Jesus 3 vezes. Aquilo que Jesus falou antes, que Pedro falou, ó, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus falou, Pedro, hoje ainda você me negará 3 vezes. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Esse é o segundo canalha. Pedro foi um canalha. Porém, aconteceu uma coisa muito bonita com Pedro. Embora ele traiu Jesus, por medo ou por algum motivo, mas ele se converteu, porque Jesus havia dito lá atrás, Pedro, Satanás pediu para se andar com você. Mas eu pedi ao Pai que quando te converteres, passado esse tempo, o que aconteceu? Pedro se converteu, verdadeiramente. E a palavra de Deus fala que Pedro, ao se converter, na primeira pregação de Pedro, foi mais de 3.000 almas que se renderam aos pés de Jesus e foram batizados. Pedro foi um canalha? Foi. Mas a palavra de Deus fala que quando a pessoa se arrepende, ele foi um exemplo de arrependimento para todos nós. E quem não é canalha nesse mundo? Você acha que eu nunca fui? Você acha que eu nunca traí alguém? Sim, eu fui canalha. Todo ser humano, quase que 100% somos canalhas. Somos traidores, malfeitores, nós falamos muita abobrinha.
fazemos muita coisa errada, nós traímos nossos amigos, às vezes irmãos. Ah, porque não faz sim. Se você é traidor sim, você é um canalha sim, você é uma canalha sim. Tá muita traição. E o que eu vi nos últimos dias agora, que saiu um que nem deveria ter entrado, que foi esse ministro da Saúde chamado Mandetta. Por que não deveria ter saído? Olha o passado desse moço lá no estado dele, do Mato Grosso. É um ladrão. Estava em convulso com o prefeito lá e roubou, e não roubou pouco não. Roubou milhões. É a mesma coisa você pegar um quarto cheio de queijo e entregar para um rato tomar conta. Foi o que foi no ministro da Saúde. Só que a revolta foi tanta, porque no Ministério da Saúde, no governo federal, no governo de Jair Messias Bolsonaro, não tem lugar para ladrão. A esquerdopata está alucinada. Por quê? Porque a droga, a cocaína, o viciado em cocaína, ele faz qualquer coisa. A corrupção é igual a cocaína. O cara que é ladrão, o cara que está no meio político, ele é ladrão, ele é viciado. A corrupção é um vício que quem está por trás dessa corrupção, o chefão, o poderoso chefão disso aí, sabe quem que é? Lula? Não. Fernando Henrique? Não. Sarney? Não. Todos esses são corruptos, são ladrões, são vagabundos, mas não são eles. O chefão, quem comanda isso, chama Lúcifer, o príncipe das trevas, que não tem mais nada a perder. Por que não tem mais nada a perder? Porque ele pecou num corpo espiritual. Ele é ser espiritual. Anjo de luz, que significa o anjo de luz, que significa Lúcifer, anjo de luz, que se tornou anjo de trevas. Ele é o príncipe das trevas hoje. E esse mesmo demônio, chamado Lúcifer, que é o rei, por enquanto, entre aspas, né, dos demônios, príncipe dos demônios, ele está atuando. Como sempre atua, ele está atuando nos dias de hoje. Aí saiu Mandetta. Beleza, entrou algo novo agora. Agora nós vemos um ministro da Justiça, um homem que eu não tenho nada para falar dele, porque a não ser que até agora eu não tenho nada, que eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que ele é um homem íntegro, é um cara sério, é um juiz de maior nome das Américas aqui, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando da América do Sul aqui. Juiz Sérgio Moro é simplesmente, até que então, que prova o contrário, ele é irretocável. É um camarada, um homem muito sério. Mas hoje, eu estou falando de hoje, hoje ele foi canalha. Hoje ele foi um canalha. E você pegar a entrevista dele entre linhas, ele não fez um discurso, ele fez uma delação deletando o nosso presidente. Ele manchou o nome dele, para mim. Esse é o meu modo de ver, não quer dizer que a minha maneira de ver é a maneira das pessoas ver. Mas hoje, para mim, ele foi canalha, ele foi um traidor. E por que ele foi traidor? Se ele queria tanto preservar o que ele, o comandante da Polícia Federal, e não quisesse, só igual ele ameaçou, pelo que eu tenho visto aí, falou que se tirasse ele, que ele saía. E Bolsonaro não pode viver também debaixo de ameaça. Já pensou se o Bolsonaro chegar em cada um dos ministros for falar que quer trocar alguém lá, falar, se você tirar ele, eu também vou sair. Peraí. Quem manda é o presidente ou é os ministros? Por mais errado que esteja, quem manda é o presidente. Até onde me consta. Então, o Sérgio Moro hoje, ele foi um delator. Ele delatou o presidente, na maneira que ele agiu. Né? Ele poderia ter pegado, aí, no particular com o presidente Bolsonaro, falou, já que você vai tirar o comandante da Polícia Federal, eu também vou sair. Podia ter, de particular, ter entregado a carta e falou, eu vou sair, estou saindo. Ótimo. Não precisava agora, se ele fosse a público, ele foi, para fazer uma entrevista, ele poderia ter falado de várias coisas, não estou saindo, por motivo de força maior, mas não fazer uma delação igual ele fez. Ele fez uma delação do presidente. Isso mostra que ele foi um canalha, ele foi um traidor.
Foi traíra. E na boca de vários profetas, o Bolsonaro ia se decepcionar com pessoas que ele não esperava. Talvez poderia esperar de qualquer pessoa, mas do Sérgio Moro, talvez ele não esperava isso, do Sérgio Moro. Agora é muito estranho, né, Sérgio Moro? O nosso ministro Sérgio Moro, o ministro da Justiça, vendo esses prefeitos da esquerdopata aí, ó. Vai lá no Piauí, lá, o cara deu gravata lá, um vagabundo, não sei se é policial, se é guarda municipal, deu uma gravata num cara lá, quase que mata o cara. Invadiu casa das pessoas, prenderam mulher no meio da rua, em Goiás. Começou lá em Goiás, com o esquerdopata que tem lá, chamado Ronaldo Caiado. É o esquerdopata. E pior que tem negócio de falar que é cristão. Eu fiquei sabendo que ele é cristão, não sei cristão, que cristão é isso? Né? Prendeu uma mulher no meio da rua. São Paulo, esse esquerdopata, esse ditador aí, vagabundo, ditador aí, vagabundo, esse tal de João Dória, prendendo pessoa. Rio de Janeiro, outro pilantra. E assim está aí. E o que o Ministério da Justiça fez em relação a isso? Nós estamos vendo lá um STF tirando o poder da presidência, porque é do presidente fazer, e não governador e prefeito. Tirou e colocou na mão dos prefeitos. Peraí, isso é constitucional? Isso tem base na Constituição? Eu quero perguntar para as Forças Armadas. Senhores generais, essa atitude dos ministros do STF tem base, tem respaldo na Constituição Federal? De tirar o poder do presidente, que é o presidente que manda, tirar da mão do presidente e colocar na mão dos prefeitos e dos governadores? Responde para a nação brasileira, senhores generais, vocês das Forças Armadas, responde para o Brasil. O STF tem base constitucional para fazer isso? Porque, aonde me consta, vocês não têm o poder lá do presidente, e não do STF. Mas nada agora que o STF vem rasgando a Constituição, o senhor Rodrigo Maia vem rasgando a Constituição. Então o palco de Satanás está montado. Né? A nova ordem mundial, o palco do anticristo, todo montado. Só falta levantar, mais nada, está faltando mais nada. Agora, fazer o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, eu não confio em homem nenhum, eu confio em Deus. Bolsonaro, para mim, por que ele se torna um cara intocável? Porque não tem nada contra ele. Tentaram, de tudo quanto é jeito. Não encontraram, simplesmente não encontraram nada para pegar ele. Se tivesse, já tinha tirado ele há muito tempo do governo. Mas ele pode ter certeza. O Brasil está cheio de canalhas. Se Jesus, que foi Jesus, fez o que fez, coisa que homem nenhum faz. Algum homem já ressuscitou morto? Algum homem pode tirar morto 4 dias? Algum homem pode curar alguém? Não. Se não for pelo poder de Deus, pode fazer nada. Jesus era o próprio Filho de Deus. Ele fez. Né? Então, se Jesus teve canalhas no lado dele, imagine Jair Bolsonaro, que é homem, ser humano. Então, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: nós temos que parar e analisar muito agora esses dias. Eu não duvido nada dessa esquerdopata, do Satanás que está aí, que quanto pior, melhor. Já ficou provado isso. Tirar o nosso presidente. Só falta agora impeachment. Rodrigo Maia, o povo foi para a rua para pedir a saída de Rodrigo Maia, isso não é da agora, né? Foram para a porta dos quartéis. E o que aconteceu? Nada, o povo está perdendo tempo. O povo está cansado. Mais quase 40 anos que o dinheiro público, o dinheiro dos nossos suor, o nosso dinheiro dos impostos, que seria para dar saúde, dar educação para os nossos filhos, os nossos netos. Eu não, já sou um velho. Eu sou um velho de 62 anos, eu já estou descendo a serra, eu já estou quase na hora, já estou indo para o buraco mesmo. Eu já estou velho. Tá? Agora, minha preocupação é com as crianças de hoje. Você que é pai, você que é avô, você já parou para pensar nisso? Então é isso que nós temos que pensar. É muito triste que nós vimos, né, essa traição que está acontecendo com o Jair Bolsonaro.
Agora, tem uma coisa, eu vou deixar um recado para vocês. Os profetas têm falado que quem colocou lá foi Deus. Tentaram matar ele, não conseguiram. Tentaram roubar nas urnas eletrônicas, essas urnas corruptas que está aí, não conseguiram. Estão tentando de todas as formas derrubar. Pode ter certeza de uma coisa, se foi Deus que colocou Jair Bolsonaro lá, vocês não vão conseguir derrubar ele. Sabe por que vocês não vão conseguir? Porque quem coloca é Deus. Quem abate é Deus. Se Deus colocou, quem pode tirar é só Deus. E se realmente ele foi colocado lá por Deus, vocês não vão conseguir nada, vocês não vão conseguir tirar. Ele vai permanecer. Ele vai permanecer se Deus colocou. Agora é lógico que ele tem que ter atitudes também diante de Deus. Eu não sei qual que está sendo as atitudes dele diante de Deus. E eu acredito que ele continua íntegro, não tem nada que desabona ele. Então é isso que eu quero deixar para você parar, para você analisar. Você pensar, raciocinar um pouquinho, pensa o que os homens estão fazendo com o nosso Brasil. Nosso Brasil é a nação mais poderosa, mais rica do planeta. O povo está morrendo na miséria não é de agora. Falar nisso, houve um comentário que tinha 1,5 trilhão de euros na Suíça. Em nome desses esquerdopatas, se não me falha a memória, em nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Será que isso é verdade? E por que a justiça não entrou de dentro para repatriar o dinheiro? Porque esse dinheiro é da nação brasileira. Ora, 1,5 trilhão de euros, isso dá mais de 8 bilhões, dá mais de 8 trilhões de reais hoje. Por que esse dinheiro não veio para o Brasil ainda? Se é que tem. E eu acredito que tem. Porque o PT ficou 16 anos no poder. Não duvido nada. Agora, quem tem que explicar isso seria o ministro da Justiça. A Justiça, cadê? O Brasil não tem justiça, só Deus. Nós temos que esperar em Deus, porque do homem não espera nada. E eu não acredito em intervenção de homem também não, no Brasil não. Pode estar falando, porque vai ter intervenção militar, vai nada. Vai nada. E só assistindo aí 40 anos aí o Brasil sendo assaltado, o Brasil sendo saqueado. O que fizeram? Nada. O ano passado, Amando do Dias Toffoli e Alexandre Moraes invadiram a casa, foi de um general. Invadiram a casa de um general, simplesmente se foi lá na casa do general, invadiram lá. Que supostamente ele tinha cometido um crime que nem foi provado e já estava invadindo a casa dele. E outra coisa, para invadir a casa de um general, teria que ter um outro general junto, porque senão é crime. Ou seja, eles cometeram um crime totalmente inconstitucional que eles fizeram. E o que as Forças Armadas fez? Bateram um palmo para eles. Bateram um palmo porque não fez nada. Paulo Chagas, general Paulo Chagas, invadiram a casa dele, levou o laptop, levou tudo dele. Fizeram o quê? Nada. O que as Forças Armadas fez? Nada. O STF que governa o Brasil, o STF, mas quem está por trás disso tudo, você sabe quem? Senhor Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Os ex-presidentes que estão por trás disso tudo aí. Quem está ditando a regra no Brasil é o Fernando Henrique Cardoso. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira.